Matheus aqui, estou com a Fernanda e a gente é do Bueno Tech, a gente é um escritório boutique de tributário aqui em São Paulo. Temos clientes pelo Brasil todo e nas mais diferentes verticais e setores de negócio, né? A gente está, talvez, no nosso 25º evento, o escritório tem 5 anos, a gente sempre foi muito ativo em eventos. E esse, né, Fernanda, talvez seja o tema que a gente mais falou. A gente eventualmente traz convidados para falar de outras áreas, outros assuntos. Mas esse reforma tributária, quando a gente abriu o escritório em 2019, o primeiro evento que a gente fez foi sobre a reforma tributária, na época ainda a PEC 110 e depois virou 45 juntou, enfim. Estamos aqui em 2024, reforma nasceu, esse ano a gente já falou desse assunto também, mas, enfim, é um tema que a todos interessa, então tem sido, na nossa experiência, um ótimo tópico para esse tipo de evento, e a nossa vontade aqui, naturalmente, é abordar o máximo possível. Vou explicar mais para frente o foco nosso, mas fiquem à vontade para nos procurarem. Vocês têm aqui os nossos contatos, um breve currículo nosso. No final da apresentação, vocês vão também ter acesso a isso. E essa apresentação vai ser disponibilizada para todo mundo que se inscreveu. Além disso, os nossos eventos todos estão no nosso canal do YouTube. Sigam as nossas redes e o nosso canal no YouTube, porque tudo que a gente está fazendo a gente coloca lá. A gente acha isso muito útil e a gente é especialmente interessado em ouvir de vocês o que vocês acham valioso a gente explorar. O nosso canal do LinkedIn também é um bom local para estar atento ao que a gente tem feito. E já até adianto aqui que esse ano a gente fez uma novidade, a gente criou uma comunidade no WhatsApp, onde a gente basicamente posta diariamente um compilado das notícias tributárias do dia. Tem desde grandes veículos, alguns que inclusive costumam nos entrevistar, até notícias que vêm do próprio Diário Oficial. Então, é o que a gente aqui dentro do escritório sempre consumiu como fonte primária de informação nossa, e nós temos reuniões periódicas técnicas para discutir alguns destaques. E aí, atendendo a pedido de alguns clientes, a gente abriu e resolveu abrir para todo mundo. Então, fiquem à vontade. Bom, o que que a gente veio aqui para falar, né? A gente veio aqui para falar da reforma tributária. O nome do evento talvez tenha sido bem explicativo e chamando a atenção de que talvez seja a hora de a gente se mexer, né? A nossa visão é a hora de se mexer. E tem coisas diferentes que podem ser feitas já, porque a gente está a menos de um ano e meio da reforma entrar em prática, né? Já vou passar para a Fernanda aqui ajudar a gente a destacar, mas das 33 perguntas, eu separei duas para eu já responder de imediato, né? Que acho que dão bem esse tom do que a gente quer falar hoje, né? A primeira pergunta é: quais serão os reais benefícios para as empresas pós-reforma tributária? Então, quais são os benefícios, né? E a segunda pergunta é as principais dicas para as empresas se organizarem para a reforma tributária. A gente hoje vai responder as duas durante a apresentação, né? E acho que, dando um spoiler aqui, a nossa conclusão é que essa reforma ela está muito sujeita a críticas, né? Tem muita coisa que pode ser diferente, mas já estamos mais de um ano atrasados nisso, né? Já está aprovada a reforma e agora é hora da gente saber como ela nos afeta. Eu costumo dizer que existem ganhadores, existem perdedores, mas eles eventualmente estão no mesmo setor. Então, eu acho que cada negócio deve se preocupar em tentar antecipar, descobrir quais são os efeitos, né? E como fazer isso, né? A gente tem visto diferentes posturas dos clientes, alguns poucos, até montando um time interno dedicado a isso. Nós, no final, vamos mostrar para vocês uma solução que a gente desenvolveu aqui, que é para ajudar os clientes a pegar pela mão e fazer essa transição ser o menos traumática possível e o mais valiosa, porque, como vocês vão ver nos próximos slides, a má notícia é que a reforma vai vir junto com o sistema antigo enquanto ele existe, né? A gente vai viver os próximos anos aí com esses dois mundos difíceis para a gente lidar. E se hoje já é difícil, né, o sistema atual complexo, etc., e ele vai continuar existindo, a gente vai precisar, né, vamos ter que clonar todos os departamentos tributários, fiscais, controladoria dos clientes para poder atender, né, e se fosse possível a gente fazer isso, não vai dar, né, então a gente está sugerindo uma solução aqui para a gente apoiar os clientes nisso. Então, depois de 5 anos, eu gostaria muito de parar de fazer eventos como esse, explicando a reforma do começo, mas eu acho que é muito valioso para o pessoal poder já perceber onde o calo aperta, ali o sapato aperta, né? E onde a gente pode ajudar. Acho que ó, essa parte da apresentação aqui para vocês terem, né? Para quem acordou agora e não estudou o assunto ainda é ótimo, mas tem muito mais material. E dou um último recado aqui, antes da gente começar propriamente, que a gente tem muitos artigos no nosso site explorando a reforma tributária para setores específicos. A gente tem, salvo engano, uns 15 artigos falando desde agronegócio, comércio, indústria, serviço, wealth planning, M&A, tipo, vários setores estão ali.
e a tendência é que a gente continue alimentando esse material para explorar as novidades, né? É, enfim, vou parar por aqui, que tem muita coisa para falar ainda, mas acho que os slides vão nos ajudar. Começamos, então, com um grande resumo de o que essa pequena grande reforma está fazendo, certo, Fernando? Reforma tributária, gente, queria falar, dar um passo e dizer que a reforma tributária ela foi aprovada no final de 2023, mas ela vem sendo discutida desde muito antes disso. E aí toda a discussão da reforma tributária, ela tem base em alguns pilares. E eu queria destacar aqui, para a gente começar essa nossa conversa, três desses pilares, três desses princípios, porque eles vão nortear todo o nosso diálogo aqui, essa nossa conversa na tarde de hoje. O primeiro deles diz respeito à simplicidade. Então, a reforma tributária começou a ser discutida para que nós tivéssemos um sistema tributário mais simples. Não significa dizer que a gente vai ter um sistema tributário simples. A gente vai ter um sistema tributário mais simples do que esse que existe hoje. E o que quer dizer mais simples? Quer dizer que nós teremos um sistema tributário menos complexo, menos burocrático. Se a gente pensar que todos os 27 regulamentos de CMS e os mais de não sei quantos mil regulamentos de ISS vão ser substituídos por uma legislação de IBS, a gente já consegue perceber uma simplificação. Da mesma forma, com relação à legislação concernente à não cumulatividade, que hoje nos traz tanta insegurança, tanta complexidade, ela vai ser substituída por uma legislação que prega a não cumulatividade ampla. A gente vai adentrar no detalhe de todos esses conceitos que eu estou mencionando aqui, mas é inegável que a gente vai ter um sistema mais simples do que esse que nós temos hoje. Isso não quer dizer que nós teremos um sistema tributário simples. Até porque, né, o contraste é com o sistema atual. Pior do que esse, né, é ser algo difícil. E acho que daí vem boa parte do apoio da reforma, né, na minha visão, porque mesmo os críticos, né, e a reforma está bem passível de crítica em muitas coisas, mesmo os críticos tinham muito cuidado, né, e não parecia que eles estavam, na verdade, defendendo o modelo atual quando eles estavam tentando aprimorar o que saiu, né, mas de fato ela veio com a promessa de simplificação. Outro princípio é o princípio da transparência. E o princípio da transparência, ele vem em busca de uma transparência efetiva da carga fiscal que nos afeta todos, não só empresas, mas nós, contribuintes, que estamos no elo final da cadeia. Se alguém me disser aqui que sabe qual é a carga tributária que incide sobre a pasta de dente que usa todos os dias, tenho certeza que vai estar mentindo, porque nem nós, tributaristas, sabemos. Então, eu acho que a gente precisa ter uma maior transparência por várias razões. Primeiro, para a gente conseguir desenvolver algo que eu chamaria de cidadania fiscal. Só quando você entende o quanto de imposto você paga, você se empodera do direito de reclamar para o governo, nas suas mais variadas esferas, o retorno desse valor que está sendo destinado para os cofres públicos. Então, eu acho que talvez esse seja o pontapé inicial para uma mudança cultural que a gente pode vir a experimentar, o que os nossos filhos podem vir a experimentar daqui a alguns anos. A outra questão é de você dar mais transparência mesmo para as relações horizontais e verticais, as horizontais entre contribuintes, né? Então, você sabe ali a carga de cada elo da cadeia, e as verticais entre fisco e contribuinte, porque vocês vão de convir que nem sempre a concessão, por exemplo, de benefícios fiscais é algo absolutamente transparente.
Então, o que é almejado através da transparência talvez seja um dos maiores benefícios que as empresas possam experimentar com a reforma. E, por fim, o último princípio que eu queria comentar é o da neutralidade. E aí eu acho que esse foi um princípio que trouxe alguma confusão para esse debate sobre a reforma tributária, porque muitos entenderam que esse princípio estaria sendo contrariado à medida em que alguns setores terão, sim, a sua carga tributária aumentada. Porém, o que se pensou com a reforma é que o montante arrecadado hoje pelo governo, esse montante de arrecadação, ele sim não vai ser alterado com a reforma tributária. Então, se hoje o governo arrecada X, com a reforma tributária, esse mesmo X deverá ser arrecadado. E é por isso que a gente vai ter um período aí de transição, até para que haja uma equalização das alíquotas, né? A gente vai ter lá uma alíquota máxima, que hoje já está quase na casa dos 28%, mas ela ainda vai ser balanceada para que não se ultrapasse o montante de arrecadação atual. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender a neutralidade. Então, essa discussão, né, levou à aprovação de uma emenda constitucional no final de 2023, que estabelece a substituição do ICMS e do ISS pelo IBS, a substituição do PIS e da COFINS pela CBS, e apesar de se ter discutido sobre a extinção do IPI, o IPI permanece para salvaguardar a operação da Zona Franca de Manaus. Então, os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus continuarão a gozar de uma alíquota de IPI zero. Enquanto isso, esses mesmos produtos que forem produzidos fora da Zona Franca serão tributados pelo IPI. No entanto, os produtos que não tiverem similar sendo industrializados na Zona Franca, aí sim gozarão de uma alíquota zero de IPI. Além desses tributos, né, que vão ser os principais, a gente também vai ter o imposto seletivo, que é um imposto que vem aí para onerar os produtos que são maléficos tanto à saúde quanto ao meio ambiente, e ainda a contribuição estadual sobre produtos primários, atendendo uma demanda dos estados que vivem basicamente do agro, e vem também substituição aos fundos estaduais que já existem hoje sobre esses produtos. Nós, tributaristas, tínhamos muita esperança de que a contribuição para esses fundos, que já foi tão litigada no judiciário, fossem acabar, mas, no entanto, a gente viu aí a criação da contribuição estadual sobre produtos primários. Então, fazendo um primeiro apanhado geral, o que coincide tanto para o IBS quanto para a CBS é uma incidência ampla sobre produtos, serviços, intangíveis, a não cumulatividade plena, a ideia é que se tenha crédito de absolutamente tudo, a tributação no destino, a uniformidade de alíquotas, então todos os serviços vão ser tributados a uma mesma alíquota naquele destino final, tal como todas as mercadorias, então a gente vai ter ali uma uniformidade de alíquotas. Os produtos de necessidade básica vão ser tributados a alíquota zero. A gente vai ter alguns regimes de tributação diferenciados por setores, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. E já trazendo um spoiler sobre os incentivos fiscais, esses caem com o fim do ISS e do ICMS, né? Do ICMS, que é mais relevante aqui para essa nossa
conversa. Então, assim, né? Se eu pudesse resumir para alguém o que aconteceu com a reforma, eu focaria na incidência ampla e na contagem plena, né? Quando vieram, né? O que se prometeu no começo ser um IVA e viraram dois, né? O IBS e a CBS, é como se fosse um grande piscofins, né? Qualquer receita vai pagar esses tributos agora, num regime melhor do que a gente teve até hoje com o piscofins, que ingratamente virou uma usina de contencioso, né? O que que dá, o que que não dá crédito. Com os prós e contras, né? Então, hoje a gente tem uma discussão de o que eu faço, mercadoria ou serviço, ICMS e ISS. Tem gente que nenhum dos dois paga, né? A locação, por exemplo, não tem, mas o piscofins sempre existiu. Então, a grande novidade talvez seja isso, né? E focando na tributação no destino e outras coisas. Então, o que que a gente costuma dizer aqui, né? O que que nos parece serem os destaques positivos, né? A transparência, como a Fernanda mencionou no começo, tentar simplificação, neutralidade, transparência. A transparência eu acho que é um trunfo da reforma, especialmente porque o sistema atual é muito opaco, né? Todo mundo sabe quanto gasta, o governo sabe quanto arrecada, mas ninguém sabe exatamente qual é a cadeia de um produto, né? E se você pegar qualquer empresa, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, se você for tentar desvendar quanto que o seu fornecedor gastou, é um desafio, né? Eventualmente, nem ele mesmo sabe, né? Os bons negócios sabem quanto gastam, né? Então, a transparência vai ser um ganho. Espera-se haver menos briga, menos contencioso, porque em vez de. E aí eu já vou para uma pergunta que apareceu aqui para a gente, né? Como é que vão ser as obrigações acessórias? A tendência é que elas devam ser menos complicadas do que é hoje, porque esses tributos vão ser regulados por uma legislação única, né? Então, muitas coisas que hoje a gente debate vão deixar de ter espaço e a gente vai começar a ter uma legislação única sobre isso. A tributação nordestina é para acabar com a guerra de levar incentivos para um lado para o outro, tirando o peso tributário do fator de decisão do agente econômico ali, de onde instala a sua planta, onde fazer a sua operação. Então, esses são os grandes destaques. Mas, né, existem alguns perigos, né? O principal é que a simplificação, vejam só, começou a reforma discutindo, vamos matar 5 tributos e deixar um só. É, Ficou, na verdade, 5 por 5, né? O IPI sobreviveu, criaram uma contribuição estadual, veio o imposto seletivo, o IVA viraram dois, então a gente continuou com os 5 tributos e ainda tem um perigo, né, da regulamentação que está em andamento trazer outras ameaças para isso, né? Isso que traz um pouco de insegurança. E existe um possível aumento de carga, como a gente disse no começo, a neutralidade vamos manter a arrecadação como sempre foi, mas se eles vão mexer tanto assim, ainda que o resultado global seja o mesmo, né? A tendência é que existam ganhadores e perdedores mesmo dentro do mesmo setor. E é o cuidado de cada negócio tentar entender onde que vai haver o efeito ali para ele, para o seu fornecedor ou no final do dia para o cliente dele. A gente vai passar aqui para uma linha do tempo, né, que traz um pouco do que, antes disso, os impactos, né, a reforma trouxe outros impactos em outros tributos, além do ICMS, ISS, PIS/COFINS. A gente teve uma alteração no IPVA, que vai passar a atingir barcos e aviões, ITCMD, que é progressivo, e aí a gente chama atenção para os planejamentos patrimoniais e sucessórios. Como o Matheus disse, a gente já produziu alguns artigos e estão lá no nosso site para vocês lerem a respeito. O IPTU também foi alterado no que diz respeito à atualização da base de cálculo. Como eu já tinha adiantado, foram mantidas Zona Franca de Manaus, foi mantido também o Simples, e a imunidade nas exportações. E hoje o que a gente tem como eu disse, a emenda constitucional foi aprovada no final do ano passado, e agora os projetos de lei que regulamentam essa reforma já foram aprovados na Câmara e agora tramitam no Senado. No Senado, a expectativa que existe é que haja a aprovação dessa regulamentação em novembro. Esse é o acordo que há entre os senadores para que a reforma seja votada em novembro. E aí ela volta para a Câmara e aí a votação na Câmara aconteceria em dezembro. Isso porque em fevereiro de 25 tem a eleição para a presidência tanto da Câmara como do Senado. E Lira e Pacheco pretendem deixar essa reforma como legado deles. Então, o ambiente político favorece o final da votação dessa primeira regulamentação ainda em 2024. Por isso que eu tendo a dizer que essa linha do tempo ela vai se manter
E muito provavelmente a gente terá o início do período de teste de CBS e de IBS já em janeiro de 26. Então, lá em janeiro de 26, a gente vai ter IBS e CBS incidindo a uma alíquota de 1%, 0,1 de IBS, 0,9 de CBS, compensáveis com PIS/COFINS, e em 27 a CBS entra em vigor já com força total, sem distinto, então, PIS e COFINS. Em 27 também a gente já começa a ter a incidência do imposto seletivo, mas acho que mais importante que o imposto seletivo é a redução a zero do IPI em 27. E por que eu estou falando que é mais importante? Porque pensem vocês que além de vocês terem que lidar dentro de casa com apuração de IBS e de CBS e de PIS, COFINS e CMS, ou ISS, e aí a gente vai ver lá na frente que IBS e CBS tem uma base de cálculo e PIS, COFINS, ICMS ou ISS tem outra base de cálculo, então são apurações absolutamente diferentes, a gente não está só falando de uma questão de alíquota, a gente tem base de cálculo, tem crédito, tudo absolutamente diferente de um regime para o outro. A gente também precisa cuidar dos nossos fornecedores. Então, vocês lembram que há 2 slides atrás eu falei que a alíquota do IPI ela continua para os produtos que tiverem similar sendo produzidos na Zona Franca de Manaus, mas ela zera para aqueles que não tiverem produção na Zona Franca. Então, vocês precisam cuidar de como os fornecedores de vocês vão estar tributando esses insumos ou essas mercadorias adquiridas para revenda. Esse IPI vai estar zerado nessa nota que vocês vão estar recebendo? Então, assim, aumenta-se o custo de compliance nesse primeiro momento. E eu acho que essa linha do tempo, ela é importante, talvez, para começar a chamar a atenção da alta direção das companhias e das empresas para esse tema, que é a reforma tributária, porque ela vai impactar ali não só o time de tax, que está, ou o time de esteira, né, que está apurando imposto ali no dia a dia, mas vai afetar o time de compras, vai afetar o compliance, vai afetar a relação com o teu cliente, porque vai exigir renegociação de preço, então vai afetar a relação com o transportador, a gente vai ver a responsabilização dos transportadores, com certeza isso vai mexer na relação entre transportador e contratante. Então, assim, toda empresa precisa estar envolvida. E eu vejo aqui, gente, os advogados tributaristas, tanto os externos quanto os internos, eles precisam passar a ser vistos não só como colaboradores da empresa, mas sim como pessoas estratégicas dentro do negócio, porque eu acho que o futuro do negócio, o fato de uma empresa ir bem ou ir mal nos próximos 10 anos, pelo menos, vai estar muito atrelado ao tratamento que a reforma tributária receber dentro de casa. E por isso a visão estratégica dos tributaristas vai ser tão relevante nesses próximos momentos. É, Então, feito esse parênteses, só continuando aqui na nossa linha do tempo, em 27 vão ter essas alterações que eu já comentei, e em 29 começa a transição do ICMS. E aí o ICMS vai sendo reduzido a 10 pontos percentuais por ano até 2032, quando então ele é extinto, e aí em 33 passa a valer só o IBS, o mesmo se aplicando para o ISS. E isso, gente, eu estou falando só da transição para os contribuintes. Nós ainda temos outros cronogramas para a transição pelo fisco, a gente tem outros cronogramas que são relacionados a ativo permanente, a saldo credor. Então, aqui é só uma das pontas que a gente precisa olhar. Ainda existem cronogramas diferentes para outros
outros subitens tributários, e aí a gente poderia passar aqui dias detalhando isso. Eu vou aproveitar, tem já algumas perguntas que faz sentido talvez encaixar nesse slide. A mesma pergunta apareceu de formas diferentes aqui para a gente antecipadamente e agora no chat, sobre os incentivos de ISS ou os incentivos de ICMS. A resposta, em resumo, é que, olha, eles morrem junto com os tributos a que se referem, né? Então, isso foi muito caro, no sentido muito valioso para a reforma, né? Porque precisava de um sistema novo, basicamente era um Ctrl-Alt-Del na arrecadação toda do Brasil, mas vai ser muito mais, eventualmente, importante para os contribuintes afetados, né? E acaba de verdade. O que acontece é que o ICMS, quando desaparece, o IBS não vai herdar o mesmo incentivo, né? Ao IBS e à CBS se aplicarão os regimes diferenciados especiais, que a gente vai falar mais adiante, que já estão meio que um pouco conhecidos ali, quem seriam os seus alvos, né? Os seus afetados. É, e aqui também acho que nesse slide faz sentido responder uma outra questão, que mesmo, né, quando a gente diz que acaba o crédito ICMS, a legislação, a premissa dessa reforma é que os créditos que eventualmente sobrarem, né, dos tributos antigos, de alguma forma vão ser, sim, ressarcidos aos contribuintes. A dificuldade maior que a gente enxerga é que, para o PIS/COFINS, os créditos, a princípio, seriam automaticamente aceitos pela União dentro da CBS. Já para o ICMS, que sempre foi um grande problema, né, ressarcimento desses créditos acumulados por muitos contribuintes, especialmente os exportadores, a previsão é que eles vão ser compensados, ou ressarcidos em até 20 anos com mera correção, né? Então, fica um alerta aqui para quem tem uma situação crônica de acúmulo de crédito ICMS, agora é hora de resolver isso, porque senão tem uma grande chance daqui a 7 anos ou menos que isso, a gente já está acabando, né? O ICMS para de ter a importância que ele tem hoje, que ele vai estar, a partir de 2029, sendo reduzido, 2032 vai ser só metade, 60% do que é hoje, e depois ele some. E aí, se hoje existe um mercado já um pouco difícil, né, de transferência de crédito e monetização, esse mercado tende a ser muito pior. Então, agora é hora de realmente resolver algo assim. E esse slide aqui me traz também à mente, Fernanda, o ponto para que a gente está falando desse assunto hoje, né? Uma das perguntas que mais aparece aqui é dos efeitos imediatos, né? Mas já, quais são os primeiros prazos? Estão na tela. O que eu preciso fazer já? O que eu mais tenho dito para os clientes que nos perguntam sobre isso é que, chutando um número, né, para ser dramático aqui, talvez 90% já esteja dado. Ninguém sabe qual é a alíquota, nem o governo, né? Em 2026, o período de teste é para que ele chegue em qual vai ser a alíquota, mas algo vai ser alterado, né? A tributação toda vai ser alterada, e se em 2026 já tem teste, esse teste vai ser feito nas premissas da legislação nova. Então, o que é contribuinte, a tributação no destino, tudo isso em tese vai estar funcionando já. O que não vai estar em definitivo é realmente a alíquota final. E até esse período de teste você vai compensar com os outros tributos que já existem. Mas assim, você vai ter que estar preparado para daqui, é o nome do nosso evento aqui, para daqui a 14 meses isso sair a guia lá para você pagar esses tributos novos. Então, já tem uma coisa para acontecer daqui a 14 meses que demanda a preparação, né, em 2025, essencialmente inteiro, né, que é logo mais. Então, agora é hora de realmente você já acordar, vamos dizer assim, e ver o que vai impactar. E aí eu queria aproveitar esse gancho do Matheus para responder algumas, foram mais de duas, acho que três ou quatro perguntas que a gente recebeu sobre o ERP das companhias, né? É, os ERPs precisarão ser reconfigurados ou recustomizados. E a gente sabe que os maiores provedores aí de tecnologia, SAP, Oracle e companhia, ainda não soltaram suas notas técnicas ou notas explicativas para que essa nova customização seja feita. A gente sabe também que muitas empresas, além desse ERP, que é o core ali, usam motores tributários para apuração dos impostos, que também sofrerão impacto da reforma tributária. E aí o que a gente percebeu foi uma grande movimentação do mercado no sentido de cobrar esses provedores de tecnologia, tanto os grandes, né, SAP, Oracle, vou usar os dois principais, quanto os menores, aí provedores de motores de cálculo, no sentido de proverem uma solução para a reforma tributária. Então, a pergunta do momento é:
quando o meu ERP vai estar pronto para atender a reforma? Quando você vai me apresentar a versão beta desse motor tributário? E a gente tem conversado bastante com as empresas de tecnologia a esse respeito, e aí a gente queria reforçar a resposta que eles têm passado para as empresas, que isso vai acontecer. É, SAP, por exemplo, que é uma empresa da qual nós estamos mais próximos, ela está preparada, né? Ela tem experiência já de IVA de outros países que são atendidos pela empresa, então eles estão preparados para prover essa solução. Da mesma forma que as empresas de consultoria em tecnologia estão preparadas para implementar essas soluções no ERP dos seus clientes e para entregar o motor tributário que vocês precisam. No entanto, não basta essa implementação das notas técnicas de SAP ou Oracle, não basta que eu tenha um motor tributário. Eu preciso colocar os parâmetros da minha empresa, da minha companhia, dentro do meu RP Core ou dentro dos sistemas paralelos que eu uso. Por isso que a inteligência tributária, o entender o impacto da reforma tributária sobre o seu negócio, vem antes. Então, quando a gente fala que só tem 14 meses até o início de 2026, isso é muito preocupante, porque as empresas precisam entender o impacto da reforma tributária para poder exigir tanto do provedor, né, do teu RP Core, quanto dos sistemas paralelos, a melhor, ou não só a melhor, mas a correta customização desses sistemas para o seu negócio. E aí você imagina que quantas empresas, quantas consultorias em tecnologia nós temos no Brasil e quantas outras empresas de todos os outros setores nós temos para ser atendidas por elas. O que vocês acham que vai acontecer, né? Qual é a lei da oferta e da demanda? Não vai ter mão de obra para atender todo mundo. E aí, eu pareço a Profeta do profeta do Apocalipse. Apocalipse, mas Não não, matem o mensageiro. não, é verdade. Assim, as empresas precisam começar a se conscientizar do quão drástica vai ser essa reforma para começar a se preparar e para começar a ter budget, né? Requisitar budget para implementar todas essas transformações, todas essas mudanças, que vão passar, sim, muito por tecnologia, mas que vão passar também por consultoria. Vocês vão precisar dessas duas áreas extremamente alinhadas, conectadas, para que vocês passem por essa implementação da reforma sem tantos solavancos. E eu vou aproveitar aqui também, a gente tem muito slide ainda, mas eu vou tentar ser rápido aqui, porque tem mais uma pergunta sobre obrigação acessória, livro e tal. A promessa da reforma, né, a Fernanda começou demonstrando isso, era a simplificação. E, naturalmente, o Brasil é o campeão mundial, talvez universal, de gasto, né, de horas no compliance de fazer negócio no Brasil. A gente está muito na frente do segundo colocado. E isso sempre foi motivo até de constrangimento, né, das empresas brasileiras e do governo brasileiro, especialmente no exterior. Então, essa reforma não veio só, né, para mexer em nome de tributo, destinação e conceitualmente. O que se espera, né, o que se promete, essencialmente, nessa reforma, é que ela, para botar em prática, também vai simplificar muito. Assim, eu costumo dizer muito também essa frase, né, em teoria, a teoria e a prática andam no mesmo lugar, mas na prática não é bem assim, né? Então, a gente tem que ver o que vai acontecer, especialmente nos próximos 14 meses, porque se vai realmente, dia 1º de janeiro de 2026, existir uma, uma CBS e um IBS, né, ainda que como teste, os sistemas vão ter que estar prontos para absorver essa informação. O fisco pouco fez, então está se engatinhando, né, para esse nível de regulamentação, mas o que a gente espera é que realmente a gente tenha um avanço em relação a isso. Por enquanto é só uma promessa, a gente não tem isso entregue ainda. Agora eu sou um pouco crítico nisso, eu sou um pouco receoso, porque o governo está acreditando que vai vir muito da própria iniciativa privada, né? Daqui a pouco vai falar de split payment também, tem uma pergunta sobre isso, mas está se botando muita fé
nos sistemas, né, e na tecnologia atual, mas não estão se assumindo que o governo realmente vai ser essencialmente só ele o pai disso, né? E a gente, né, que milita com o tributário há muito tempo, a gente já acostumou a ver cada vez novas declarações, mais obrigações e uma tarefa essencialmente dos auditores fiscais públicos, né, sendo transferida para os auditores privados, sob pena de multa. Então, é um ponto de cuidado isso, né? Mas, passada a transição, quero acreditar que a gente vai ter menos trabalho do que a gente tem hoje. Mas durante a transição, eu já tenho certeza que a gente vai ter mais trabalho do que a gente tem hoje. Mas, como a gente estava falando de RP, se a gente pensar em termos de obrigação acessória, assim, né? No começo a gente vai ter mais trabalho para depois, possivelmente, ficar mais simples. Mas com relação à emissão de nota fiscal, a tendência é que a nota fiscal seja emitida no ambiente nacional, né? Então, seja um modelo nacional de nota fiscal. A gente não vai ter mais cada município com um modelo de nota. Esse era um dos grandes gargalos, por exemplo, do sistema SAP, que tende a ser normalizado ou tende a ser superado com a emissão de nota fiscal nesse ambiente nacional. É claro, o PLP 68, que foi para o Senado, ele prevê a emissão de nota em ambiente nacional, mas ele diz ali que os municípios que tiverem, ou os estados que tiverem condição de manterem um sistema eletrônico de nota fiscal e que possam depois transplantar essas informações para esse ambiente nacional, então poderão manter seus próprios sistemas. É, eu não tenho bola de cristal, não dá para prever quais estados e municípios serão esses, mas eu tendo a acreditar que será um número bastante pequeno, né? Então vamos torcer para a gente ter essa unificação das notas, e pelo menos em termos de RP, essa pode ser uma boa notícia. Pode ser mesmo, espero que sim, né? Bom, vamos lá, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho, já entrando especificamente nos tributos novos, CBS e IBS, que é o nome dessa reforma, né? O que eu estou brincando, chamando do grande PiscoFins. E por que grande, né? Porque não só a União, mas Estado e município pendurados neles também, né? Os seus fatos geradores. E aqui a legislação é tão ampla quanto isso. Olha, basicamente tudo vai ser base do tributo. Seja a transação, né, envolvendo produtos, serviços intangíveis numa operação onerosa, né? E aí o exemplo natural, né, é uma compra e venda, né? Mas a gente tem também locação, licenciamento e muitos outras figuras aqui que existem. Sejam operações que não tenham necessariamente contrapartida em pecúnia ou que se possa dizer como algo oneroso, né? Então, brindes, bonificações, por exemplo, os mais comuns, mas mesmo doações e tal, passariam a estar sujeitos a isso. Então, imaginem só, né? A gente hoje está acostumado a imaginar uma doação, houve uma legislação que trata um brinde como alguma exceção, não é essa a premissa que está na legislação do IBS e da CBS. Eles vão onerar tudo e todos e distribuir essa arrecadação entre todos os envolvidos. Como a tributação vai para o destino, né? Quem hoje está acostumado a fazer o recolhimento do ICMS, do ISS só onde está, né? Vai começar a ter que se preocupar de entender a alíquota do município onde está o seu cliente, né? A gente vai falar daqui a pouquinho um pouquinho de alíquota também, mas em relação à base, ao faturador, operações tanto onerosas como não onerosas estão abrangidas, e o faturador importa algum evento, né? Os eventos tradicionais que a gente sempre viu foi obrigação de dar mercadoria, obrigação de fazer serviço. Agora, mesmo um licenciamento, uma propriedade intelectual, alguma operação não tradicionalmente tributada, como uma locação, começa a ter. Então, imagina o impacto, né, de um locador que até hoje pagava o PiscoFins, não tinha ISS, não tinha ICMS. Ele não estava muito preocupado com o Estado e muito menos com o município, porque não tinha obrigação de fazer. Agora vai existir essa incidência, né? É, com relação à base, quer falar, Fê? Eu posso falar? Com relação à base de cálculo, o que a gente tem é que a base vai ser o valor total da operação. A gente sabe, por exemplo, de alguns clientes que
sofrem alguns ajustes, né? Tem algum acréscimo no preço dessa mercadoria, seja porque a mercadoria fica muito tempo num centro de distribuição e quando acontece a venda tem algum ajuste. Todos esses ajustes de preço vão compor a base de cálculo, assim como os encargos financeiros, o frete, tributos, seguros, taxas. O que não entra nessa base, que eu acho que vale a pena destacar aqui, não entra o próprio IBS e CBS, então ficou bem claro, né, está expresso na legislação que o IBS e a CBS são calculados por fora, não tem cálculo por dentro desses tributos. O IPI também não integra a base de cálculo. Já o imposto seletivo e a contribuição estadual sobre os produtos primários, esses sim integram, especialmente o imposto seletivo, porque ele é um imposto, ao contrário do IBS e da CBS, cumulativo, e a ideia é que ele efetivamente onere o preço, do produto final. Então, por isso, essa eleição feita pelo legislador. E também não vai integrar o preço, que eu acho que é algo que vale a pena comentar aqui, os tributos incondicionais, desde que eles estejam destacados na nota fiscal, e isso com certeza vai dar pano aí para manga para um novo contencioso que acabou de ser resolvido aqui no sistema atual. Com certeza a gente vai ter um contencioso novo depois da legislação de IBS e CBS. E eu acho que, por fim, eu chamaria atenção também para a questão dos reembolsos, né? Especialmente para agências de publicidade, enfim, ramos de negócios que lidem com reembolsos expressivos, essas notas fiscais que vão ser reembolsadas e que, portanto, não vão ser base do seu IBS, da sua CBS, essas notas, elas precisam necessariamente ser emitidas em nome de terceiro, para que então você possa retirar esses valores da tua base. Acho que isso é algo que a gente já vinha recomendando no modelo atual também para os nossos clientes, mas que fica mais explícito com com essa nova regulamentação. Perfeito. Bom, alíquotas, né? A gente tá, a pergunta mais elementar, básica, quando a gente fala de reforma, mas vai ficar mais caro ou não vai ser, né? E aí isso vem naturalmente de uma ponderação sobre a alíquota. Aqui eu já, enfim, fiz como se fosse uma piada muitas vezes, mas mesmo os pais da criança não sabem exatamente não sabem, na verdade ninguém sabe, né, qual vai ser a alíquota ainda. Por quê? Porque como a gente viu naquela linha do tempo, em 2026 o Brasil vai fazer um período de teste, arrecadando os tributos novos uma alíquota de 1%, descontando lá do PiscoFins, meio que um teste café com leite, mas já muito importante e difícil, né, porque todas as outras regras de base, contribuinte, tributação no destino, tudo isso já vai ser aplicável, tem que estar redondo para esse teste funcionar de verdade, e só no final do ano eles vão saber, bom, quanto que eu arrecadei com esse 1%? Se essa é a arrecadação obtida, qual precisa ser a alíquota para que eu obtenha a arrecadação que eu tinha até a reforma nascer, que é o princípio que a Fernanda comentou no começo da neutralidade. Então, a alíquota final não se sabe ainda, né? O que a gente vai saber isso o dia que acabar o teste lá em 2026 e aí começar a entrar as alíquotas novas, como a Fernanda mostrou, primeiro na CBS, depois no IBS. E essas alíquotas, elas vão ser basicamente a soma da arrecadação que vai ser destinada para a União, no caso da CBS, e aberta, né, o IBS entre estados e municípios. Então, dentro disso, a premissa é que os estados tenham, né, como está no quadro do meio aqui, uma alíquota, e os municípios, uma alíquota de referência, que a princípio é a que valeria, a não ser que eles queiram optar por alguma outra. Então, a Fernanda disse muito bem, né, não vou mais ter esperamos, né, uma dificuldade de compliance quanto a modelos de nota fiscal diferentes entre municípios diferentes ou estados diferentes, mas para que se respeitasse, né, o federalismo, né, essa reforma previu que os municípios e estados manteriam o poder de definir a própria alíquota, né, com o limite do que está escrito aqui no primeiro quadro, né, eles também não ficarem brincando muito, se for locação é uma alíquota, se for venda é outra, se for cadeira é uma coisa, se for mesa é outra, mas a alíquota deles padrão pode ser distinta da alíquota de referência nacional, se eles assim quiserem, e essa distinção pode ser
em diversos graus, vamos dizer assim, né? Então, a pergunta imediatamente depois dessa ponderação é: e como é que eu vou saber qual é a alíquota, né? Você imagina que eu dou sempre esse exemplo. Eu sou uma administradora de plano de saúde e tenho 90 mil vidas pelo Brasil todo. Como é que eu vou saber a alíquota de cada município? Porque agora eu vou ter que pagar esse IBS no destino, né? Onde está o meu cliente. E eles estão, eventualmente, em todos ou em muitos dos mais de 5.500 municípios. A aposta dessa reforma é que o sistema vai ajudar sim, né? Que vai ter um grande órgão arrecadador, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso no Split Payment, mas que ele vai permitir você, sabendo onde está seu cliente, o sistema vai cuspir para você a informação sobre quem é, qual é a alíquota, qual montante que você vai ter que arrecadar, e naturalmente esses tributos vão estar sujeitos, né, na premissa a um fato gerador, um período de apuração mensal, por isso que eu sempre brinco que é um grande PIS/COFINS, e aí você no final do mês vai ter uma guia para pagar, ou né, o split payment vai aparecer lá, daqui a pouco a gente fala dele, mas já na soma dessas diferentes localidades que você tem clientes, né? É, parte do que aconteceu na tramitação da reforma foi a tentativa de se colocar alguma trava na alíquota, né? Então, o princípio da neutralidade, mas o próprio legislador e a população, né, o meio empresarial, muita crítica com medo, pô, mas tudo bem, vocês estão prometendo neutralidade, mas como é que eu sei que vai ser mesmo, né? Então, a promessa disso foi resolvida com outra promessa. Qual que é a promessa? Olha, a gente vai apurar a arrecadação e, eventualmente, a gente calibra as alíquotas, né? Se a arrecadação começar a ficar muito distinta. Isso é para o bem e para o mal, a princípio, né? Então, se o Estado começar a perder a arrecadação, o Estado, o município, a União, o Estado no sentido geral, né? Ele pode, eventualmente, querer subir um pouco disso, para se manter a arrecadação. O que a gente espera, né? Gato escaldado tem medo de água fria, é que eles vão começar com uma alíquota já bem calibrada para ser o máximo possível, né? E a promessa de, eventualmente, calibrar para baixo, como é uma promessa da promessa, a pergunta normal é quem estuda direito, mas qual que é a sanção, né? O que acontece se o Estado brasileiro prometer, não, se a alíquota ficar muito cara, depois a gente vai lá e reduz, e se ele não fizer? Que a promessa que hoje está escrita é, olha, a gente vai mandar um projeto de lei para o Senado, e se o Senado não aprovar? E se o Senado aprova, a Câmara não? E se o Congresso aprova e o presidente não sanciona? Qual que é a pena, né? No final do dia, isso pode virar até um grande contencioso, e a gente imagina o Supremo, eventualmente discutindo, se está sendo descumprida, né, algo de constitucional da reforma, ou já da Constituição, que já está emendado, em não se cumprir, né, em não se entregar essa promessa de neutralidade. Mas vamos ver a cena nos próximos capítulos, né? Os próximos capítulos, a gente viu essa reforma começando dizendo algo 20 e pouco por cento ali para baixo, aí 25, 26,5, e agora, enquanto a gente está lá no Senado, né? Naquela linha do tempo de novo, 2024, na regulamentação, a gente viu que, por exemplo, na cesta básica entrou a carne, o governo foi apressadamente já mostrar, olha, isso aqui entrou, agora vai ter que subir, hein, tá? Para não dizer que foi 28%, eles já disseram que é 27,97%. Mas mesmo essas alíquotas vão eventualmente ser diferenciadas, por quê? Porque tem muita gente com tratamento diferente, né? A gente tem alíquotas específicas, essencialmente reduzidas para alguns produtos, e cesta básica é o exemplo extremo. Eu não sei, Fê, se você quer entrar em detalhes aqui, a gente adianta, né? Mas, enfim, estão na tela, vocês vão receber o material. Aqui estão os setores essencialmente afetados, e aí tentando traduzir isso, né? Trazer sempre de volta para a espinha dorsal do evento aqui, que é o que a gente tem que fazer. Parte do acho que tem que ser feito é imaginar, você está dentro de algum desses setores aqui, ou seu fornecedor, né? Vamos tentar, ainda que não se saiba qual é a alíquota efetiva, né? Vamos descobrir qual é a sua alíquota efetiva hoje, isso você deveria saber já, né? Mas vamos te ajudar a confirmar isso, e vamos tentar fazer uma comparação, né? Dessa ETR, da Effective Tax Rate, da alíquota efetiva final que eu gasto, né? O que eu posso exprimir dali. E para isso, né? Vamos fazer uma estimativa informada, vamos pegar talvez os 28% do governo, e talvez ser pessimista, simular 30% também. Talvez o IS entre na base o próprio IBS e a CBS, como a Fernanda já disse, não estão não estão na base um do outro, né? Então a gente vai acabar com aquela loucura que a gente tem hoje, que 99% da população não faz ideia do que significa, mas que a gente tem a alíquota nominal de ICMS e a alíquota efetiva. Isso vai acabar de existir. Mas, né, dizer que é 28% de IBS e CBS não necessariamente vai ser 28%, porque esses 28% vão colocar coisas que não são só a mercadoria na base, né? Eu posso estar recebendo do meu cliente um valor, mas eu estou pagando IS e o IS entra na base também. Então, enfim, o buraco é mais embaixo aqui. Só antes da gente passar, a gente recebeu bastante perguntas do setor de serviços, né?
E acho que vale destacar que, com relação aos serviços intelectuais, a gente, então, advogados, por exemplo, a gente vai ter uma redução de 30% das alíquotas, né, de CBS e de IBS. É, e aí a pergunta é, então a minha carga vai ser a mesma, né? Como fica, então, a tributação do setor de serviços comparativamente ao que a gente tem hoje? A gente entende aqui que o setor de serviços ele vai ser bastante afetado. Porque para a gente definir a carga fiscal nesse novo mundo aí, pós-reforma tributária, a gente precisa considerar não só a alíquota, mas também os créditos. E o setor de serviços é um setor que essencialmente tem poucos créditos, né? A gente vai falar de crédito mais para frente. Então, quando você, ainda que você tenha uma alíquota reduzida em 30, o fato de você não ter muito crédito faz com que a sua carga fique aumentada com relação a essa atual. Então, a gente acredita, sim, que o setor de serviço ele vai ser extremamente impactado. Acho que mais uma ponderação que eu tenho a fazer é com relação às sociedades uniprofissionais. Eu sei que não é o caso de muitas das empresas que estão aqui hoje, mas se você pensar que as sociedades uniprofissionais gozavam de um regime de pagamento de ISS absolutamente beneficiado e que esse regime vai deixar de existir, assim como todos os outros benefícios de ISS e de CMS, então a gente já tem aí uma grande majoração também que não vai ser suprida por essa redução de 30% da alíquota. E aqui eu entro numa uma das perguntas, né, que faz parte, acho que, do trabalho da solução. A gente é um bom exemplo do que a gente pode ajudar os nossos clientes, né? Ah, uma das coisas que eu posso fazer agora, né, aqui no nosso escritório a gente já tem na nossa minuta de contrato de serviço de advocacia padrão uma cláusula que diz, olha, a precificação que está sendo colocada aqui, ela parte da premissa da carga atual, né? E se a gente tiver mudança de carga, já sabemos que teremos, o preço precisa ser ajustado para manter o equilíbrio. Essa é uma previsão que sempre poderia ser alegada a qualquer momento, né? Essa raciocínio sempre poderia ser trazido, mas se ele não tem uma cláusula para se alicerçar, ele tem que vir numa discussão muito mais difícil, né, de equilíbrio contratual, etc. Se você coloca numa uma cláusula contratual, olha, hoje eu pago 15%, e se na hora que você for me pagar efetiva, eu pago de tributos, né? Arrecado, contribuo com. Se na hora do efetivo pagamento essa carga for diferente, precisa haver um gross-up, um ajuste no preço, para manter o equilíbrio, né? Então, é algo que é razoável, a gente pode imaginar isso numa discussão tanto com os nossos clientes como com os nossos fornecedores, mas a mera introdução de uma cláusula dessa no contrato já salva muita discussão no futuro, negociações, e energia e tempo, né, e recursos despendidos com a discussão desse reequilíbrio, né? Então, essa é uma pergunta que foi colocada e acho que é propícia aqui para o tema das alíquotas. Vamos lá, Fê, que já estamos perto das 6, né? Com relação aos contribuintes e responsáveis, eu gosto dessa parte aqui da apresentação, porque o Matheus comentou com vocês sobre os fatos geradores de CBS e de IBS. E aí, basicamente, fato gerador de IBS e de CBS é tudo, qualquer operação com mercadoria ou com serviço. Aí vamos pensar lá no caso da Fernanda vender para o Matheus um carro. Eu estou praticando uma operação mercantil com uma mercadoria. Porém, essa operação, ela não é tributável pelo IBS e pela CBS. E por que que ela não é tributável? Porque ela não é realizada por mim com intuito comercial ou num volume que represente uma operação comercial, ou nem com habitualidade suficiente para que a Fernanda possa ser entendida como uma comerciante de veículos. Então, o fato gerador da CBS e do IBS, para a gente ter uma completa compreensão dele, ele vai precisar ser analisado em conjunto com essa definição do que é contribuinte, que é o fornecedor de qualquer serviço ou mercadoria que realize operações dentro ali do desenvolvimento da sua atividade econômica com habitualidade e com volume suficiente
para ser entendido como uma operação comercial mesmo. Agora, pergunto para vocês, se uma senhora que tem 20 imóveis vende um imóvel, a venda desse um imóvel, imagino eu, que não vai ser tributada pela CBS, pelo IBS. Agora, se essa senhora vende os 20 imóveis, ela vai ser considerada uma contribuinte de IBS e de CBS? A gente não tem resposta para esse tipo de pergunta. Isso vai ter que ser construído na prática, e esse é um ponto de subjetividade que permanece no PL que avançou para o Senado e que também pode ser alvo aí de algum contencioso. Com relação aos responsáveis tributários, eu queria chamar a atenção para as plataformas digitais. Quando a gente fala de plataforma digital, o primeiro exemplo que nos vem à mente são os marketplaces. E aí os marketplaces passarão a ser responsáveis pelo recolhimento do IBS e da CBS nas transações que forem realizadas com fornecedores que estiverem domiciliados no exterior e que não tiverem o cadastro de contribuinte aqui no Brasil. Porém, também são plataformas digitais, plataformas de cobrança digital, né, de forma digital. E essas plataformas, por exemplo, de cobrança, ao contrário dos marketplaces, elas não sabem todos os detalhes da operação comercial que deu origem àquela cobrança. O que que ela tem? Ela tem os dados da cobrança, mas ela não tem os dados da operação comercial por trás. Então, como ela vai inserir os dados para fins de recolhimento de tributo no sistema do split payment, que a gente vai ver em detalhes, e que precisa ser alimentado com todos os detalhes da operação. De novo, acho que são algumas perguntas para as quais a gente ainda não tem resposta, mas que a gente já consegue antever quais são os gargalos do negócio para os quais a alta direção dessa companhia precisa estar preparada. Com relação ao concurso de prognóstico, também serão responsáveis pelo recolhimento dos tributos, e acho que também vale chamar atenção para os desenvolvedores de softwares e de aplicativos relacionados à apuração, né? Os motores tributários, os fornecedores de RP, se esses desenvolvedores contribuírem para qualquer tipo de evasão fiscal, eles serão corresponsabilizados pelo pagamento desses tributos. A gente já sempre viu, né, tradicionalmente no Brasil, hipótese de responsabilização de terceiros, né? O mais comum é a fonte, né, do pagamento, mas aqui o fisco está especialmente interessado, né, em evitar que, até com o uso de tecnologia, se consiga dar a volta nisso. Então, quem desenvolver essa tecnologia e que estiver sendo assim usada vai ter essa preocupação, o que, né, não dá para negar que o raciocínio faz sentido no intuito do que a reforma tá buscando, né? A Fernanda gostava de falar de contribuinte, eu não gosto de falar de split payment, tá? Então, mas eu tenho que falar sobre as formas de pagamento, porque eu acho que essa é uma grande armadilha que a gente tem aqui nas formas de pagamento, né, da reforma tributária, porque as outras três, né, a gente tem quatro aqui, o split payment é a grande novidade. As outras três a gente já está acostumado, né? O pagamento que aparece aqui em segundo lugar é o tradicional, o recolhimento de uma guia, né? A compensação, a gente também já está muito bem acostumado quando a gente fala de PIS/COFINS não cumulativo, ou dos mais antigos ICMS e IPI. E o pagamento pelo adquirente é algo que também a gente já via, especialmente quando a gente tem algum tipo de responsabilidade numa retenção, né? A retenção costuma ser de um pedaço nas operações dentro do Brasil, um pedaço menor ali do tributo, né? Mas nada impede que isso venha a ser um valor maior, como acontece quando a gente tem, por exemplo, uma contraparte no exterior. E a grande novidade é o split payment, né? O split payment, basicamente, ele veio sendo vendido, né, como uma coisa moderna, muito boa, e uma promessa de que seria a solução para os contribuintes deixarem de ter os grandes percalços com o ressarcimento de tributos e de créditos que eles têm, né, que aí estão aí a grande fila dos contribuintes de ICMS para exemplo disso. E o argumento seria até que, como
o IBS, né, sendo dividido entre os 27 estados e Distrito Federal, mais os 5.500 e poucos municípios, eles vão estar centralizados, né, no comitê gestor que vai ter esse cofre único. Nem o Tesouro Estadual ou a Secretaria de Finanças Municipal teria acesso a esse dinheiro. Seria uma forma de você, como contribuinte, já ter a garantia de que, olha, o dinheiro não é que vai cair, já está gasto, ele está separado ali para mim. Essa era a promessa, muito atrativa, né, com nome bacana e tal, de, olha, putz, que bom, isso vai ajudar, porque o dinheiro eu não vou recolher para alguém para depois um dia pedir de volta, ele vai ficar num terceiro, né, que é esse comitê, para depois eventualmente ressarcir. Só que essa grande promessa muito atraente está uma grande chance de se mostrar algo complicado, né? Até pelo adiantado da hora, eu não vou tentar entrar em todos os detalhes aqui, mas eu até digo para vocês que a gente já tem um artigo sobre isso no nosso site, sobre a armadilha, os perigos do split payment, e o nome do jogo aqui é caixa, né? A coisa mais importante que a gente tem, o oxigênio nos nossos negócios, né? O que se promete, né, é muito bom para os contribuintes, mas o que se entrega é especialmente bom para o Estado, né? O Estado, no sentido de União, municípios, e os estados e o Distrito Federal. Porque vai facilitar muito o combate à sonegação, algo que ninguém pode reclamar, né? É muito bom para equalizar o mercado e a concorrência ser leal, mas pode impactar de forma severa o fluxo de caixa, porque o exemplo típico é o seguinte, eu vou pedir permissão aqui para ir para o próximo slide, onde a gente tem um desenho, né? Pelo split payment, quando eu for receber o preço do meu cliente, eu já recebo ele sem o tributo. É como se fosse uma grande retenção, né? Só que na retenção, o meu cliente fica com o recurso. Existe até a hipótese que ele pode ser acusado de apropriação indébita se ele vai lá e não leva esse caso para o governo. O split payment uma premissa dele é que o sistema já vai fazer a abertura, e por isso o nome é split, do que é preço mesmo e o que vai para o cofre. Para quem eu conheço, né, e não são como vocês, uma audiência qualificada e não é dos negócios, eu costumo dizer, olha, essa reforma talvez vai mudar uma coisa mundana que a gente não está acostumado ainda, é que a gente negociar preço pensando em tributo também, né? A gente, não sei se a gente vai chegar a ver, como em outros países, num cardápio ou em alguma tabela de preços, um valor e depois ainda vir um tributo, mas a gente vai acostumar a fazer isso com os nossos clientes e com nossos fornecedores em qualquer negócio, né? Então, da parcela do que a gente hoje costuma chamar de preço, contabilmente o que seria a receita, já tem um conceito clássico ali de receita bruta, receita líquida menos os tributos, outras coisas e tal. Aqui a gente vai ter essa receita líquida na veia, né? Só vai vir para o nosso bolso realmente o que, aplicado o split payment, o que realmente for não tributo, né? Então, você está imaginando, nesse exemplo aqui da tela, um IVA de R$ 25, né? Então, se a mercadoria é operação, mercadoria ou serviço por R$ 100, 125 é o que o cliente me deve, né? Só que os 25, na mesma operação financeira ali de meio de pagamento, em que vai ver o fechamento, né? O encerramento da liquidação do movimento financeiro, os 25 já vão direto para o cofre do comitê gestor, que aí vai estar responsável por fazer aquele split, né, aquela outro split, né, aquela divisão entre os órgãos arrecadadores. Qual que é o grande perigo aqui, né? O grande perigo é quando isso vai impactar o resultado, o ressarcimento, diga. Eu queria comentar aqui com vocês, esse desenho, primeiro a gente precisa dar o crédito, é um desenho que não é nosso, ele veio da própria Receita Federal, que está estudando esse tema já junto às instituições financeiras, tá? Eu queria entrar um pouco mais a fundo no que é o split payment, para vocês entenderem o custo de compliance que as empresas vão ter para rastrear, né, toda essa operação. Se vocês olharem embaixo dos quadradinhos onde está a nota fiscal, meio de pagamento, instituição de pagamento, comitê da Receita, vocês vão ver um código entre parênteses. Esse código é o mesmo código que vai identificar ao longo de toda a cadeia do split payment aquela operação. Então, por isso que quando eu estava comentando dos marketplaces e das plataformas de cobrança, né? Eu estava dizendo que, olha, é difícil para as plataformas de cobrança, né? Porque, veja, você precisa informar todos os detalhes da tua operação para o meio de pagamento que vai, né, para a instituição de pagamento que vai intermediar o pagamento dessa nota fiscal,
todos os detalhes da operação. Então, o valor da tua nota fiscal, o seu pagamento vai ser à vista, se vai ser parcelado, quando que vai ser pago. Por quê? Para que possa haver esse rastreamento. Então, quando essa nota fiscal bate lá na instituição de pagamento, para que então seja liquidada, essa instituição de pagamento, via sistema, e é esse sistema que está sendo desenvolvido junto com a Receita, ela vai conseguir fazer a verificação, primeiro, se esse débito já foi pago, e aí ele pode ter sido pago ou via compensação pelo contribuinte, ou ele pode ter sido, de alguma forma, adiantado pelo próprio tomador de serviço. Então, ela precisa checar se esse imposto já foi pago, e aí, se o imposto foi pago, ao invés de ser repassado sem para o prestador ou para o vendedor, vai ser repassado 125, e ela também vai precisar consultar eventuais créditos que ainda não tenham sido usados lá na apuração, né, para compensação entre débitos e créditos. E aí, usado esse crédito, então, o que sobrar ali, né, o que sobrar de imposto eu repasso para os cofres públicos e o restante, então, eu destino para o prestador ou para o vendedor. Só que vejam, a gente entende, né? A Receita está super confiante quando ela fez essa apresentação para dizer que, olha, esse sistema vai rodar 1000%. Agora, caso esse encontro de contas, especialmente dos débitos com os créditos, não aconteça tão perfeitamente, a própria instituição financeira vai fazer o retorno de um eventual imposto, vamos chamar de retido, né, aí repassado para os cofres públicos a maior, no prazo de 3 dias úteis, é a promessa. Então, o desenho é muito bonito. Você olha assim, você fala, não, vai funcionar. Agora, vamos ver se essa tecnologia tem 3 grandes associações, vamos chamar assim, entidades que reúnem instituições financeiras trabalhando para o desenvolvimento desse sistema do split payment, e se vier da forma como foi apresentado pela Receita, está ótimo. Isso tudo que a Fernanda está comentando, basicamente está na seguinte lógica, né? Como o split payment não vai ser o único, a única forma, o governo vai arrecadar no que acontecer primeiro, ou o vencimento do tributo ou o pagamento. É isso que vai estar acontecendo, né? E o split payment vai ser conciliado ali, e o que eu digo que é um perigo, e o artigo que a gente tem lá no nosso site tenta explorar isso com os detalhes, né? Tem gente que fala, vai afetar o fluxo de caixa porque eu vou receber, o governo vai receber junto comigo, né, e tal. Mas, normalmente, verdade seja dita, a gente paga o imposto antes de receber do cliente, né? É bem comum a gente emitir uma fatura e, por regra interna do nosso cliente, a gente é pago, sei lá, em 60, 120 dias. E o vencimento do imposto, às vezes, é no 25º dia do mês seguinte já. Então, não é incomum, e não é culpa do split payment isso, já existe hoje, né? Essa diferença de capital de giro ali, né? Eu já tenho que pagar o imposto para depois receber do cliente. Mas não é que está o perigo está justamente no ressarcimento, que a promessa foi, olha, fiquem tranquilos, né? Vocês não vão ficar à mercê das finanças falidas dos municípios e estados brasileiros. O split payment vai permitir que o dinheiro nem chegue lá, a gente vai controlar isso. Mas se o meu cliente vai fazer o split payment e se o comitê gestor, como a Fernanda explicou, vai fazer já deve alguma coisa ou não, na hora de liberar o dinheiro, a surpresa que está vindo é que realmente eles estão sendo algo restritivos, né, em relação à hipótese de ressarcimento. A gente tem um slide sobre isso, né, Fer? Não sei se eu estou me adiantando aqui. Está na parte de créditos. Ah, perdão. Posso pular para lá só para terminar o exemplo que eu estava dando? Uhum. Porque a gente vê créditos, eventualmente, num período muito maior, né? Ressarcimento num período muito maior do que a gente esperaria. Isso está amarrado um pouco aqui também. Eu não vou querer passar ponto a ponto, vou voltar para não atrapalhar aqui a exposição, mas imaginem que dos perigos é que eles digam, olha, se o seu ressarcimento tiver algo acima da média que a gente está vendo, você vai ter que esperar um pouco, tá, né? E aí a gente tem muito medo. Ou eles dizem o seguinte, olha, se você tiver débitos, o seu crédito eu vou aproveitar ali primeiro. Mas quantos de nós não temos débitos, né? Na visão do físico, que na prática a gente vai lá, litiga e acaba ganhando. Até que isso acontecesse, é como se esse dinheiro ficasse preso, né? E esse é um grande perigo para o fluxo de caixa das empresas. Vejo ainda com muita reticência essa promessa bonita do Split.
Qual foi o Eu papel? acho que outro cuidado, né, outra análise, e aí é uma análise estratégica mesmo da operação que precisa ser feita, é que algum impacto de fluxo de caixa a gente vai ter, isso já é sabido. Então, empresas, eventualmente, que tenham um caixa mais apertado, vão precisar buscar financiamento no mercado, né, no começo aí dessa transição de reforma tributária. Então, de novo, se a gente não começar a estudar a reforma agora, que está faltando 14 meses, se for esperar tudo, nossa, agora estamos no melhor cenário, RP rodando, toda a regulamentação colocada na mesa, acho que vai ser tarde. Aí, falando um pouco de créditos, né? A gente tem a promessa da não cumulatividade plena, que, como eu disse, vai impactar diretamente na carga. Alguém do setor de seguros mandou uma pergunta para a gente sobre como é essa questão dos créditos, né, para o pessoal de seguros que não está habituado a tomar créditos. Eu acho que esse é algo comum ao setor de serviços, né, como eu comentei. Nós não somos grandes tomadores de créditos e é por isso que um baixo volume de créditos impacta na nossa carga fiscal final. Então, em que pese exista essa promessa de não cumulatividade plena, a análise caso a caso, operação a operação, ela é necessária para que você consiga entender o real volume de créditos que você, empresa, vai conseguir tomar e o quanto isso vai reduzir da tua carga final. Um outro exemplo, se você tem muitos fornecedores que estão no Simples, esses fornecedores não vão te dar crédito, e isso vai trazer um impacto na carga. Vale a pena você ir para o mercado buscar novos fornecedores? Percebe como a tua equipe de compras vai ser impactada pela reforma tributária? Então, de novo, são muitos os setores da tua empresa ou da tua indústria que precisam estar envolvidos na análise da reforma tributária, para que a gente consiga ter uma ideia global, integral dos efeitos da reforma. Então, a ideia, de novo, voltando aqui para o princípio, é que a gente tome crédito de absolutamente tudo, os créditos vão ser segregados de CBS e de IBS, CBS compensa CBS, IBS compensa IBS, vão ser vedados os créditos dos serviços de uso consumo pessoal, e aí a legislação traz um rol exemplificativo, os joias, pedras preciosas, etc., e abre margem para que você analise esse rol frente ao negócio que você desenvolve, porque às vezes uma pedra preciosa é insumo para a tua operação. E acho que outro cuidado que eu queria destacar aqui é com relação às operações imunes isentas e sujeitas à alíquota zero, que não dão crédito, e às vezes essa operação imune ou isenta, ela está no meio da tua cadeia. Vamos pensar, né, numa cadeia mais longa, sei lá, de indústria. Às vezes essa aquisição desse bem imune, dessa mercadoria imune ou isenta, ela está no meio da cadeia. E uma vez que ela esteja no meio da cadeia, ela implica no estorno dos créditos de todas as etapas anteriores. E aí, de novo, isso vai impactar em todo o teu planejamento estratégico ali de operação e na tua carga final. Então, mais um alerta aí para alta direção. Esse prazo, né? É, e aí a gente vai ter, eventualmente, o acúmulo de créditos, tal qual acontecia na apuração de CMS. Acho que esse é o exemplo mais nítido que a gente tem para traçar algum paralelo, né? A gente viu lá, se a gente tiver, por exemplo, um volume grande de recolhimento de tributos via split payments, eventualmente, ou enfim, dependendo da tua operação mesmo, você vai ter um acúmulo de crédito. E esse crédito acumulado, ele vai poder ser usado para compensações ou então para ressarcimento. E aí eu acho que a grande novidade está no ressarcimento, justamente por conta dos prazos que o Matheus adiantou.
Eu vou ter um prazo, então, de ressarcimento que o governo promete ser de 30 dias para os contribuintes que tiverem dentro de algum programa de conformidade, de 60 dias para os contribuintes cujo esse pedido de ressarcimento não ultrapassar ali o limite de 150% da média do saldo credor acumulado nos 24 meses anteriores e de 270 dias nos demais casos. E aí, se a gente pensar num prazo, seja de 60 dias, seja de 270 dias, para ressarcimento de saldo credor, e considerarmos esse prazo junto com a situação de caixa de muitos estados, como é que vamos ficar diante de um eventual pedido desses estados para o nosso judiciário liberar um pouco desse valor de crédito que está lá nessa caixinha esperando para ser ressarcido para os contribuintes? Aí sim eu tenho muito receio do que pode acontecer. Eu sou, infelizmente, pessimista no ponto dos créditos, porque, de novo, a promessa foi realmente no ponto de plena, né? Já viu que tem algumas limitações sobre alguns gastos ali. E a gente tem uma postura muito aguerrida do nosso fisco brasileiro, né? Especialmente da Receita Federal, mas não exclusivamente dela. A gente está vendo o que aconteceu esse ano com uma tentativa de MP para segurar os casos de PiscoFins, ressarcimento e tal, e esse é o mesmo pessoal que vai estar depois regulamentando a reforma com muito mais coisas sujeitas a crédito, né? Então, é verdade, né, que quando a gente se espanta com uma alíquota de 28%, a maior do mundo, a resposta imediata é, mas se a neutralidade existe mesmo, a gente já paga isso e não está vendo, né? Mas esses 28 partem na premissa de muito mais creditamento, e esse creditamento está sujeito a tantos prazos assim, sendo que a promessa foi de ser algo mais ágil, menos combativo, infelizmente traz um pouco de preocupação. Mas vamos adiante aqui. Regimes diferenciados. A gente poderia falar mais 1 hora e meia sobre cada um deles, né? Mas a essência aqui, acho que o que é valioso dizer é que alguns setores, né, para dizer assim, é, foram já expressamente excepcionados de tudo que a gente falou até aqui, né? E o que vai ser para eles, né? O que vai ser regulamentado especificamente atendendo às suas específicas características ali. Talvez o exemplo maior aqui sejam talvez os imóveis, né? Então seria muito difícil você simplesmente botar 28% de IVA, né? IBS, CBS, em cima da compra de um imóvel, porque é uma cadeia muito diferente, o prazo de construção é maior, o prazo de pagamento é maior ainda, o volume é muito grande. Então, alguns setores como esse conseguiram, né, fazer com que se plantasse uma semente na reforma, dizendo, olha, vai haver um regime diferenciado, né? Então não vai ser aplicado a ferro e fogo que a gente falou até agora para todo mundo. Alguns setores vão ter um sistema diferenciado, regime diferenciado, que notem a palavra, né? Não à toa ela é diferente do beneficiado, né? Uma coisa é ter a alíquota beneficiada, com aquelas reduções que a gente já passou no outro slide ali, o exemplo típico é a cesta básica. Outra coisa é o diferenciado, né? E, para ser bem transparente, né, isso não é nenhuma novidade. A gente tem as instituições financeiras, né, que está aqui no segundo item, serviço financeiro, tradicionalmente tem um regime diferenciado já, mesmo no PiscoFins, e inclusive na tributação de renda e outras coisas que não são objeto dessa reforma, né? Então, cada um desses setores, a princípio, a gente vai ter algo diferente da regra geral, é, mas buscando-se, né, sempre primar pelos mesmos princípios, neutralidade, simplificação, né, e a transparência ali. E aí foi, né, parte do- da demora para aprovação da reforma foi que, de fato, sempre se reconheceu que, olha, mas abrir um regime diferenciado, ou especialmente um privilegiado para algum setor, significa que os outros vão carregar um pouco mais o piano, vamos dizer assim, né? Porque se é para ser neutralidade e a gente precisa arrecadar, se alguém pagar menos, alguém vai pagar mais, né? Mas foi o que foi, né? E aí o que a gente só pode dizer é que democraticamente o nosso Congresso fez o que fez e a gente tem agora que lidar com essa regulamentação, que inclusive vai ser um pouco mais detalhada para alguns dos setores. Então, com relação aos setores específicos, a gente também recebeu algumas perguntas. Nós recebemos perguntas de um franqueador, de uma holding, do pessoal do agro, de uma empresa que atende órgãos públicos.
todas essas, como vocês estão vendo aí da listagem que está na tela, não tem nenhum regime diferenciado. Então, via de regra, a tributação é essa geral sobre a qual a gente já discorreu aqui nessa primeira 1h30 aqui do nosso evento. Com relação à construção civil, sim, a gente tem regime diferenciado. O agro, né, vão ter ali alíquotas reduzidas, e aí vale a pena checar a classificação fiscal, ver se seu produto foi contemplado. As operações de varejo caem muito nessa análise, a gente vai falar mais para frente, né, mas você precisa estudar assim, toda a tua cadeia de fornecimento, de logística, até checar onde estão os teus principais consumidores finais. E essa outra empresa que atende órgão público precisa checar a questão do fluxo de caixa, especialmente por conta do split payment e da versus período de apuração ali do imposto. A gente já está indo para o final. Imposto seletivo, como eu disse, é o famoso imposto do pecado que visa onerar, então, as mercadorias, né, os produtos que são nocivos à nossa saúde e ao meio ambiente. Então, a ideia é que o imposto seletivo ele seja acumulativo, ele vai entrar na base da CBS e do IBS, é algo que vem mesmo para onerar a operação e tornar esses produtos mais caros. As alíquotas, elas vão variar muito de acordo com a mercadoria, e mesmo dentro de uma gama de mercadoria, ela ainda pode variar. Por exemplo, bebidas alcoólicas, depende do teor alcoólico, veículos, depende do teu nível de eficiência energética. Então, a gente vai ter uma grande variação de alíquota. Eu acho que é isso, assim, só para a gente não se demorar muito nesse ponto, acho Acho que que... não é o caso a gente entrar em detalhes aqui, mas ele está fazendo um papel que é extra fiscal também, né? Embora essencialmente de arrecadação, mas que a gente viu até hoje o IPI fazer. O IPI morrendo, né? Só sobrevivendo para algumas mercadorias ainda feitas na Zona Franca. E o Processo Seletivo veio com essa finalidade. Aqui no IPI a gente via a tal da essencialidade, né? E aqui a gente tem como paradigma o benefício ou malefício para a saúde, enfim, ou para o meio ambiente. Então, assim, gente, cada um dos slides que a gente viu até agora, em si mereceria todo o tempo que a gente gastou aqui, né? E para cada negócio de vocês, isso é algo muito valioso. O que a gente acha que a reforma representa, né, universalmente, para todos os setores, é não só ameaça, mas alguma oportunidade, né? A gente tem conversado com muita gente e eu entendo, né, que para muitos pareça ser algo cedo ainda, né? Você já tentar cravar e fazer alguma coisa em concreto. Mas não exatamente fazer uma coisa em concreto é o ponto aqui. Eu acho que o ponto essencialmente é você ter condições de tomar decisões informadas sobre o que você vai fazer concretamente, né? A gente já falou mais de uma vez aqui que 2026 começa o teste, então já está valendo, né, de certa forma. Então, em 25 já é uma hora de se preparar, e a gente está a 4 meses de 2025. O que a gente percebe alguns poucos negócios, né, estão indo atrás de formar até um time interno, né, consciente de que é muita coisa para o time atual lidar sem prejudicar as tarefas atuais, mas acho que essa é a exceção da exceção, né? A grande parte dos contribuintes simplesmente vai lidar com um grande desafio, e mesmo esses que estão indo atrás de montar um time interno já vão começar, talvez, a lidar com uma certa problema de oferta e demanda, né? A gente já está tendo um mercado um pouco mais aquecido na nossa área, e isso gera um outro desafio também. Então, a gente acha que é valioso, né, a gente levantar e se mexer um pouco para fazer alguma coisa, porque nós acreditamos que, como isso vai impactar com todo mundo, qualquer mercadoria ou serviço, todos os nossos fornecedores e todos os nossos clientes vão ser impactados. E não deixa de ser verdade que preço é o que o mercado aceita, né? Não adianta eu também achar que eu vou lá, então é só subir meu preço, se eu tenho aumento, eu posso dar um desconto, porque pode ser que o meu concorrente faça isso antes de mim, né? Então a gente tenha E nem realmente todo mercado é tão flexível assim, nem todo né? mercado é tão flexível, né? Mas o ponto é, eu acho que quem vai na frente bebe um pouco mais dessa água limpa, né? E quem chega depois pode sofrer um pouco da consequência. A gente tem um exemplo concreto de um cliente nosso, de uma região que é muito famosa por incentivos fiscais de ICMS, e a gente já, ouvindo dele, relatos sobre diferença na precificação do serviço dos imóveis na região.
e da conversa e dos dados que a gente tem muita convicção de que já é um pouco o pessoal antecipando a demanda, que olha, aqui vai deixar de ser tão interessante como foi até hoje, e aí começa a já ter mais vacância, vai ter... Isso vai significar que, eventualmente, alguns lugares pode ficar mais barato, outros mais caros, né? Então, como esse é um plano de médio e longo prazo, tem uma transição, é um trabalho, né, de alguma forma estratégico os negócios para pensar nos próximos anos, né? Definir onde montar um estabelecimento hoje, ou que produto você vender, não dá para fazer isso sem você pensar o antes e o pós-reforma, né? Ou especialmente durante a transição. É por isso que eu estava dizendo, e eu volto a reforçar, a reforma tributária, os advogados tributaristas, né, todo o time de techs da empresa, nesse momento, precisa ser entendido como estratégico para a sobrevivência do negócio. Porque se não for olhado dessa forma, você pode colocar em risco todo um planejamento que seja feito nesse momento, sem a devida atenção para essas mudanças tributárias que vão ocorrer. Estratégico, né? E tem um papel, acho que um pouco de maestro, assim, né? Tem muito de entender com os outros, né? As outras diretorias e áreas da empresa, o que essencialmente vai mexer com todo mundo, né? Mas tem um trabalho de planejamento, de estudo a ser feito, que envolve ouvir desde o pessoal do supply chain até a tecnologia e muita coisa. Para os clientes que não estão na exceção, que não estão montando um time dedicado a isso, a gente tem oferecido uma solução que é a gente ser a equipe de apoio, entendeu? E a gente termina aqui mencionando um pouco isso. A gente entende que tem muito de mapeamento, né? Não necessariamente a reforma vai ser a mesma coisa para todo mundo, e isso posso dizer mesmo dentro do mesmo setor, mas tem um certo checklist, um caminho a ser feito que nos parece que é muito conveniente. E o que a gente imagina é que esse é um trabalho que não é feito da noite para o dia, né? Não é um trabalho de dias, é um trabalho de semanas ou meses. A gente tem um pouco de acompanhamento, né, do que vai acontecer durante a transição, mas já no começo, né, e a nossa experiência já tem demonstrado isso, já é possível, como eu costumo brincar, cortar grama alta, né? Você já tem um grande impacto tirando, vendo alguma coisa sem muito investimento de tempo, né, e de recursos, você já consegue já desvendar algumas coisas e aí ver quem são internamente do negócio, né, as pessoas envolvidas e levar para ela o cenário de ação. Não fazer nada é uma opção. É que todas as opções têm um custo, né? O problema é você não fazer nada, estar preocupado com o que você devia estar fazendo e não perceber o custo que não fazer nada envolve. Então, essa é a nossa solução, né? Como a gente chama aqui o as a Service, é como se fosse um comitê, essencialmente, que a gente faz o trabalho que uma equipe que fosse dedicada para isso interna faria, né? Então, naturalmente, a gente sempre esteve e está à disposição dos clientes para ajudar nas operações convencionais, mas um tema reforma nos parece ser tão abrangente, tão valioso, que demandaria algo mais, vamos dizer assim, enquadrado, né, esquematizado, para que você possa terminar esse trabalho com os planos de ação, os prazos, os riscos e os investimentos necessários, né? Não fazer isso é esperar com que a concorrência faça na frente ou que o mercado vá se regulando e aí tem muita ineficiência envolvida, né? Você pode eventualmente descobrir que o investimento que você fez em algum setor, alguma questão específica já não foi tão valioso como poderia ter sido se você tivesse conhecimento prévio. Então, informação acho que é o nome do jogo aqui, né? Não é cedo, de fato, para dizer que a reforma já está valendo, mas, como eu disse no começo, eu acho que a parte mais significativa dela já está andando, né, já está dada, como a gente tem colocado, e, como a Fernanda mencionou também, nós não vimos até agora um risco muito grande do Brasil cumprir a tradição de adiar as coisas, né? O presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, venderam, né, a promessa, quando eleitos, de entregar essa reforma. A primeira parte, que, a meu ver, foi a mais difícil, foi entregue em dezembro, né, com a aprovação da emenda constitucional. As leis complementares muito mais complexas, né, de 13 para 500 artigos, estão, né, onde deveriam estar. A gente tem, né, como sempre, alguns percalços, eleição municipal e tal, então a gente não espera também que vai ser no prazo de urgência que já foi retirado, né, aqueles 45 dias originalmente vistos, mas a tendência é que nesses 14 meses a coisa vai andar, talvez mais ou menos, mas o que andar já justifica algum pensamento. Eu queria só destacar alguns pontos desse produto que a gente oferece para os nossos clientes. Esse produto ele passa para além dessa análise que a gente mencionou aqui, dessa cadeia de suprimentos, dessa cadeia de logística e também dessa análise de onde estão os seus principais clientes, que é o que vai nos trazer os drives principais para a calculadora da reforma, ou seja, não adianta você querer usar uma calculadora da reforma sem ter os drives corretos, né? Sem considerar toda a questão de crédito, de alíquota do destino,
como a gente mencionou aqui, porque ela vai ser usada de uma forma ineficiente. Eu acho que a gente entrega essa vantagem nesse produto. Como também acho que uma outra vantagem é o fato de nós estarmos trabalhando muito próximos a parceiros de tecnologia. Então, a gente consegue entregar, além da análise tributária, e dessa análise tributária, com essa visão estratégica do negócio, também os drives para que haja a melhor parametrização do ERP e dos outros sistemas paralelos ao ERP junto aos nossos parceiros de tecnologia. Então, o nome do jogo aqui então é preparação, né? A gente acha que isso demanda, né, um tempo investido em selecionar as prioridades, né? E esse aqui é um desenho do que seria vamos imaginar assim, uma hipótese exemplificativa mesmo de, olha, a gente imagina que durante 12 meses a gente vai acompanhando, dando os reportes na medida que eles são necessários mensalmente, mas ao final do período a gente ter sempre um plano de ação muito concreto, né? Envolvendo seja a parte de tecnologia, como a Fernanda colocou, seja qualquer outra parte. Então, é nesse tempo, né, que a gente já consegue assessorar, inclusive simulando, olha, você já sabe qual vai ser o impacto no seu principal fornecedor, né? Você imagina que ele vai te trazer algum impacto? Será que você, como a Fernanda já mencionou, não deveria pensar numa alternativa? Ou qual que é o preço para o seu consumidor? Isso te reposiciona, né, na cadeia de prioridade dele ali quanto ao seu produto, ao seu serviço? E quais outros parceiros eventualmente estão envolvidos, interno ou externamente, que você vai precisar para implementar isso, né? Isso é algo que, né, ao fim e ao cabo, lá em 2033 vai estar totalmente operacional, né? Mas ele já começa a ter feito logo mais e para ele ter feito, como eu disse, tem toda uma preparação. Então, a gente acha que é algo que, idealmente, acho que as empresas deviam acabar esse ano já tendo algo endereçado, né? Porque senão a tendência é que vai ser o seu budget, a sua estrutura ficar até cada vez mais difícil de você levantar. Bom, Firo, acho que a gente tinha isso para falar. A gente passou essencialmente por todas as perguntas, as que a gente eventualmente não tenha passado pelo tempo que a gente já até estourou um pouquinho. A gente promete entregar para vocês. Enfim, termino agradecendo. É um tema, enfim, muito extenso, né, com muitos detalhes, mas também muito valioso e acho que prova disso é a dedicação de vocês estarem até aqui ouvindo a gente e sempre compartilhando perguntas muito propícias e proveitosas. Agradeço de novo e espero ver vocês na próxima por aí. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada pela audiência e contem para a gente para atravessar esse campo minado que pode ser a reforma tributária.